Se você gostaria de ver mais vídeos como esse e acredita que podemos ser um espaço melhor para dialogar sobre arte, com R$ 1 ou mais você terá acesso antecipado ao vídeo antes de todo mundo. Para mais informações, o link do Apoia-se estará na descrição. A renomada obra do famoso diretor Hideaki Anno conquistou muitas pessoas pela sua peculiaridade em, como ele mesmo diz, encontrar o belo naquilo que está faltando. Apesar da roupagem mística, cósmica e hipertecnológica, Neon Genesis Evangelion é sobre pessoas e suas relações parasociais com as outras, e também como elas se enxergam socialmente no contexto em que elas foram inseridas. Ikari Shinji, o protagonista, é um jovem que tem a dificuldade de se relacionar com as pessoas e também por isso não sabe onde exatamente se encaixa socialmente, uma vez que sofre também com uma relação conturbada de distanciamento com sua figura paterna. Com a instrumentalização humana, Shinji enxerga que talvez pilotar o EVA 01 seria o seu único propósito de vida, pois assim quebraria as barreiras as quais o separava do outro, portanto, definindo sua existência unicamente ao ato de obedecer às ordens protocoladas por Ikari Gendo, o seu pai. Para saber qual dos três finais é melhor, primeiramente é importante também contextualizar as implicâncias sociais no meio japonês que precedem a existência de toda a franquia. Na década de 80, o Japão passou por uma reestruturação denominada como o Milagre Econômico Japonês, quando ocorreram os principais desenvolvimentos massivos em tecnologia de ponta, infraestrutura e inovações, com foco no fortalecimento do trabalho ético. Se depois da Segunda Guerra Mundial os problemas geracionais seriam causados pelo estresse pós-traumático, a central causa dos conflitos sociais estariam cada vez mais interligados ao distanciamento social nas relações familiares, dadas as intermináveis jornadas de trabalho. Ao mesmo tempo, aconteceria o crescimento de casos de suicídio, seja por cobranças excessivas ou quaisquer atividades às quais extraía-se das pessoas a forma de se enxergar como indivíduo para além das suas atividades rotineiras. Tal como Junko Kitanaka apontou em suas pesquisas e fundamentou o que é o chamado de karoshi, falecimento causado pelo trabalho excessivo, esse fenômeno teve um crescimento avassalador na década de 90 e afeta até hoje muitas pessoas e principalmente as estruturas familiares. Apesar de ser um estudo apurado uma década antes de acontecer essa expansão de tragédias, a dinâmica de trabalho de longas horas esteve presente na vida do japonês desde os anos 60. Portanto, muitas infâncias foram afetadas por esse modo de viver, uma vez que os seus pais sempre estiveram ausentes na maior parte do tempo. Diretor e animador, nascido em Ubi em 1960, Hideaki Anno é um dos grandes artistas renomados dos anos 90, conhecido principalmente pelo seu trabalho no anime Neon Genesis Evangelion. Mas o que há por trás de uma das mentes mais brilhantes e geniais das animações japonesas? Na sua infância, as relações com seus pais eram distantes para com ambas as figuras de maior referência. Seu pai foi uma pessoa extremamente rígida e abusiva em aspectos diferentes. Por outro lado, sua mãe era protetora e acolhedora. Talvez esses fatores tenham sido cruciais para diversos elementos na sua obra de maior sucesso. Suas paixões eram obras de ficção científica, seja mangás ou animes, mas o que mais marcou essa fase foram os tokusatsu, principalmente aqueles com monstros gigantes e mechas mega poderosos. Ponto esse que claramente o influenciou em muitos dos seus trabalhos. Falando em trabalhos, ele ingressou na faculdade em Osaka, tendo algumas de suas ideias sendo empregadas no anime Guerra das Galáxias e Daikon 3 e 4. Apesar desse contexto, ele só conseguiu ter notoriedade com o filme Náusea do Vale do Vento, filme do diretor Hayao Miyazaki, um dos grandes nomes da indústria dos animes. Ao dar passos maiores, Anno se tornou um dos cofundadores do estúdio Gainax e iniciou as atividades com o curta-metragem Royal Space Force, assim como dirigiu também Gunbuster e Nadia, The Secret of Blue Water. Suas obras eram reconhecidas pelo uso de simbolismos, narrativas complexas e personagens multidimensionais e cenas de ações memoráveis. Infelizmente, ele passou por um período difícil de depressão por 4 anos, isso após Nadia. Após isso, seu próximo grande projeto seria Neon Genesis Evangelion, que se tornaria uma das séries animadas mais influentes de todos os tempos. O anime de 1995 foi um grande sucesso de audiência,
Sua abordagem introspectiva do elenco principal, acompanhada de referências de tokusatsu e diversos mitos ocidentais e orientais, chamou a atenção de diversos fãs de animes e formou uma legião de pessoas fascinadas com a nova direção de Anno. Os episódios, desde o início, foram intensos em todos os aspectos possíveis, uma vez que todas as cenas de ação tiravam fôlego e quem estava assistindo, ao mesmo tempo, sentia choques entre as interações sociais dos personagens, quase como se estivessem enfrentando seus medos e angústias de dentro para fora. No entanto, esses embates físicos e mentais eram sempre marcados pelo medo de se permitir conviver com o diferente e também se enxergar como alguém digno de receber afetos. Apesar do show de Sakugas, com cenas incríveis cheias de movimentos, detalhes curiosos em seus simbolismos e cores vibrantes, talvez o que sintetize bem Evangelion sejam todas as suas cenas pautadas no dilema do porco-espinho, como também as dinâmicas sociais que se convergem entre os papéis que cada um desempenha e se inserem em seus contextos. Todos estão quebrados. Shinji já não consegue ter relações saudáveis com seu pai e, por não receber afetos, atribui a si mesmo um senso de inferioridade e encontra um refúgio disso tudo em pilotar o EVA 01, na esperança de que seja visto como prestativo e os outros o acolham por isso. Asuka esconde seu sentimento de vazio e solidão com atos de impulsividade, raiva e orgulho, pois um dia foi abandonada pelos pais e agora já não consegue mais introduzir outras pessoas em sua vida novamente. Misato, apesar de se esconder por debaixo da figura firme e inabalável de liderança, também se sente compelida por se ver como uma pessoa suja por se relacionar sexualmente com alguém que não tinha certeza se amava, pois nunca concebeu a ideia de receber esse amor. Resumindo, mesmo que a produção da conclusão para todos os conflitos tenha sido elaborada na maior parte em planos estáticos e com foco em ângulos para dar ênfase nas falas e sentimentos dos personagens, conseguiu com muitos esforços sintetizar uma ótima conclusão para os seus arcos, onde finalmente cada um se emancipa das amarras psicológicas e entendem que não podem ser definidos pelos seus erros, medos ou funções impostas socialmente. Todos esses subtextos refletem os sintomas de uma sociedade japonesa cada vez mais retraída e completamente afetada pelo modo de vida onde o trabalho é o centro das prioridades de uma pessoa, sendo até mesmo inerente à sua própria estabilidade mental. Portanto, espelha muito bem as gerações crescidas entre os anos 60 e 90, quebradas, abandonadas e buscando uma forma de se encontrar no outro. Infelizmente, a conclusão não foi o suficiente para a maioria esmagadora da base de fanáticos que acompanhava a série naquela época, e o tão esforçado e empenhado diretor passou a receber cartas de ódio e contra sua existência, tudo isso unicamente por conta de 2 episódios de um anime. Então, é aí que surge The End of Evangelion. Após alguns anos tentando superar o desânimo e os ataques aterrorizantes, Anno entra em cena novamente para dar um fim naquela etapa da sua vida e da obra que lhe causou tanta dor de cabeça. O mais novo longa-metragem buscaria dessa vez não fugir do que tangiam as ideias principais dos 2 últimos episódios, mas sua abordagem seria ainda mais visceral, violenta, grotesca, um verdadeiro filme de terror apocalíptico. Desde os primeiros minutos, The End of já prepara todas as quebras de expectativas possíveis e transforma o protagonista que, narrativamente, desempenhava um papel de ascensão e autoconhecimento com lapsos de esperança, agora é retratado por uma faceta totalmente grotesca pelo personagem, onde, por se deixar levar por confusões mentais, age em impulsividade e reproduzindo atitudes desprezíveis. De certa forma, nessa etapa Shinji ganha mais uma camada que, querendo ou não, é repudiável, porém humana. A busca pelo afeto aqui é substituída pelas funções sociais às quais os personagens atribuíram a si mesmos. Em uma cena que, novamente, a fim de causar desconforto a quem assiste, Misato, em seu último ato de vida, no seu entender por o que é se tornar um adulto, desperta em Shinji sensações que o tira da posição dos seus bloqueios sentimentais. Nesse contexto, ela não conseguiu se deslocar do que a aterrorizava, também constatando uma ideia de que a mulher só despertaria sentimentos ao homem se fosse para aqueles fins, mostrando também para quem está assistindo o quão doentia e problemática aquela realidade seria. Vale dar destaque também ao background dos protagonistas, onde mesmo em estado de calamidade as pessoas continuam seguindo protocolos mediados por hierarquias das dinâmicas de trabalho. Como se não bastasse esses inúmeros casos, Ikari Gendo usa do corpo de um dos clones de Rei para prosseguir com seu plano de causar o terceiro impacto. Ela rejeita o ato de abuso e prossegue com um plano de acabar com o ciclo de destruição, sendo ponte para Shinji para a reconstrução das relações humanas saudáveis, assim realizando seu desejo pela primeira vez na franquia. No fim,
The End of Evangelion conclui com Asuka retribuindo a violência de Shinji com um carinho, tocando novamente na tecla de que as relações destruídas podem ser resgatadas através de unicamente pelo afeto. Nesse contexto, a mulher surge como intermédio da solução para os paradigmas sociais. Talvez a cena mais curiosa dos minutos finais do filme seja a parte em que todas as cartas que Ano recebeu são destacadas e a câmera é lentamente jogada para a realidade, com trabalhadores em destaque e também pessoas na sala de cinema. Ao meu ver, tudo o que foi construído até ali era muito mais do que uma realidade alternativa, mas também uma resposta aos fanáticos que, de certa forma, representavam os símbolos de ódios destacados no longa-metragem. Não somente isso, mas um recall para o episódio 26 do anime, onde Shinji descobre que as pessoas podem escolher pelo que viver e quem serão enquanto vivas. E no contexto dessa realidade, os personagens não conseguiram se emancipar daquilo que os afligiam. Dez anos depois, Ano volta à cena novamente com um novo projeto para a franquia de Evangelion, dessa vez com a proposta de trazer outras óticas de apresentar as ideias da série original e expandir ou dar um fim digno para os personagens do elenco. Nessa etapa, aproveitando as técnicas de animação de ponta da indústria atual, o rebuild de Evangelion revitaliza os personagens mais uma vez para recontar a história com alguns aspectos diferentes, sejam eles de direção ou narrativos. O enredo é o mesmo, porém com algumas alterações significantes. A extensão do arco de Ikari Gendo, o arco de autorreconhecimento de Ayana Mirei e a inserção de Mari como um dos novos personagens de background da trama. Há outros arcos que foram recontados e, ao meu ver, os que eu citei agora são os que mais importam para a etapa final da quadrilogia e que compõem toda a magnitude e também a simplicidade de Evangelion Thrice Upon a Time. O que difere esse final para os outros dois é que ele trabalha muito mais com gestos e figuras palpáveis para não somente ressignificar, mas também realçar todas as mensagens trabalhadas nos episódios 25 e 26, porém sem abandonar os simbolismos religiosos e mitológicos. No filme, acompanhamos Rei, que agora perdeu suas memórias e está redescobrindo o que cada palavra, gestos e maneiras de dizer, objeto e tipo de vida que habita ao seu redor querem dizer ou o que são. E é justamente esse o tema principal de toda a jornada aqui. A vida. Ao mesmo tempo que somos guiados pela ótica de Ayanami, somos levados a observar cada suspiro de vida nos pequenos detalhes do mundo. Toda essa jornada de redescobrimento também volta na questão da identidade como metalinguagem do indivíduo no anime, uma vez que os personagens se encontram totalmente desamparados e perdidos. Perceba bem que não citei Shinji como um ponto de partida para os primeiros minutos do filme, e é justamente isso que dá sentido ao fim dessa jornada. O protagonista está em estado de choque total, no estágio de depressão mais profunda jamais vista nas suas duas últimas versões. O medo agora não é somente do abandono, mas também de encarar o mundo novamente após a perda de forma brutal de alguém que teria nutrido pela primeira vez um afeto tão profundo e tragicamente efêmero. Asuka entende que a vida deve continuar, independentemente das adversidades passadas. De forma agressiva, constantemente tentava tirar Shinji do seu estado de transe, mas sem êxito. Dado o momento do filme, após cenas de ação e tudo mais, ela sente-se furiosa porque ele já não reagia a mais nada ao seu redor e não se alimentava, até que ela o força a comer, pois já não aguentava mais o ver daquela situação. Nesse ponto é onde as coisas começam a se convergir. Rei pergunta para Asuka onde Shinji está e vai em direção a ele. Chegando lá, tenta dialogar de forma tranquila, mas ele só quer estar só. No intervalo entre ida e volta até o local onde Shinji estava, pessoas do vilarejo local questionaram qual seria o novo nome de Rei, já que naquele momento era um clone que não sabia da sua própria identidade. E daí temos um recall incrível para os episódios finais do anime, quando, em sua volta, diz a ele que as pessoas gostam dele e o que queriam por perto. Após isso, pergunta para Shinji qual seria o novo nome que ela teria nessa nova etapa da vida, assim trazendo novamente o sentido de que parte de nós também é um pouco do outro. Além disso, a emenda para o que seria uma revisão de The End of Eva é justamente a cena em que Rei se junta a Shinji e o ajuda a prosseguir com o terceiro impacto. Dessa vez, ela o agradece por tudo e se vai. Gestos de acolhimento e gratidão conectam as pessoas, as fazem recomeçar e avançar adiante. E foi o que Shinji fez. Dali em diante, Shinji resolve fazer o acerto de contas e acabar com o terceiro impacto. O primeiro passo seria pilotar o EVA 01 novamente, que na série representa a materialização de sua identidade, que anteriormente ele o enxergava como seu único papel para viver. Nesse ponto, essa iniciativa é a questão mais do que importante, uma vez que representa o enfrentamento do principal motivo o qual ele usava como escudo para se proteger de seus medos. Não é à toa que mais tarde, usaria do EVA como sacrifício para o impedimento de mais catástrofes.
A primeira pessoa que Shinji vai em direção é Misato, que não o permitia usar o Eva novamente para não causar mais danos. Porém, nesse momento ela resolve dar uma chance para tentar novamente, crendo que ele seria a última esperança para a salvação do mundo. Nesse ponto do filme, agora ele está pronto para enfrentar o mal de tudo pela raiz, a relação com seu pai. E daí é que temos a maior sacada do filme e também de toda a franquia de Evangelion. Gendo se mostra imponente e vazio, completamente cego em querer causar o terceiro impacto. Tanto Shinji como Gendo estavam usando Evas, então naquele momento teríamos uma briga física, simbolizando as diferenças de ambos e suas vontades distintas de resolver a situação. Porém, como Gendo diz, violência não resolveria a situação, uma vez que ele já estaria muito mais poderoso que ele. Então, ao explicar o porquê estaria fazendo tudo aquilo, ele revela que gostaria de um mundo sem violências, onde o coração de todo ser fosse um, e também que pudesse ter a sua amada de volta. Nesse mesmo momento, somos levados até um plano em branco, somente com as figuras humanas de pai e filho, frente a frente. Shinji diz que quer conhecer seu pai. Logo após, estende as mãos para entregar o tocador de música a Gendo. Porém, um campo até é ativado antes mesmo dele chegar perto. Gendo se pergunta por que estaria com medo do seu filho, uma vez que já teria abandonado a sua humanidade para se tornar tão poderoso. Na verdade, o que ele tinha medo mesmo era de resolver as questões delicadas com seu primogênito, e por isso haviam barreiras emocionais. Então é revelado que, assim como Shinji, Gendo utilizava dos fones de ouvido para se isolar do mundo e se manter indiferente, até conhecer a mãe dele, Yui. Foi ela quem deu os únicos afetos os quais ele nunca recebeu na infância, e dessa relação tiveram um filho. Aqui temos um caso perfeito que exemplifica a teoria psicanalítica de Freud, onde há a ênfase na questão da infância ser a fase mais importante na vida de toda pessoa, uma vez que esse seria um dos fatores que determina o quão saudável seria o desenvolvimento de alguém até a fase adulta. Também é possível voltarmos a fazer um paralelo com um claro retrato de todas as crianças japonesas que cresceram desde a década de 60 até 90, uma vez que casos de ausência de figuras parentais na infância teve uma crescente significativa. Voltando às cenas finais, descobrimos que Gendo se sentiu muito abalado e por isso não conseguia mais reproduzir o afeto que recebeu do seu primeiro e único amor. Enxergava a privação e afastamento de seu filho como um castigo para si mesmo. Porém, o que ele não sabia é que podia ter esse afeto novamente cuidando dele. Numa cena incrível onde Gendo abraça Shinji enquanto criança, ele compreende como tudo poderia ter sido diferente e se rende, para então finalmente termos o fim do terceiro impacto. Nas próximas cenas, temos pontos chaves onde Shinji descobre que dentro do Eva 01 habitava a alma de sua mãe e que na verdade seu pai só queria se despedir dela, assim como ele gostaria com Kaoru e não pôde. Mais pra frente temos a icônica paisagem diante o vasto mar da praia e dessa vez Shinji confessa a Asuka que nutria sentimentos amorosos por ela, e ela responde dizendo que era recíproco. Logo após, temos novamente a cena onde todos estão no mundo normal, porém temos o primeiro vislumbre de suas versões adultas e agora descobrimos que Shinji está em um relacionamento com Mari. Essa cena é muito importante porque é a materialização do nome da série, Neon Genesis ou Nova Origem, em outras palavras, um recomeço, e assim finaliza-se oficialmente a franquia de Evangelion. Até aqui está muito claro que não há exatamente o final melhor, e sim que vai de acordo com o gosto e identificação de cada um. O meu particularmente é do Rebuild. O melhor de todas as versões é que cada uma possui suas maneiras de brincar com as relações humanas e suas complexidades, seja na percepção enquanto indivíduo ou de alguém que faz parte de um coletivo. Eu discordo muito quando dizem que o Rebuild é desnecessário e principalmente quando se trata da inserção de uma personagem como a Mari na história. É válido também levar pela questão de que nem sempre as reconcepções do autor devem ser consideradas a palavra final quando se trata de arte, como também desconsiderar por completo arbitrariamente alguma dessas novas ideias não constrói aberturas para diálogos proveitosos. Apesar do anime não ter conseguido completar visualmente suas ideias da forma ideal que ele se esperava na época, conseguiu ao seu máximo construir de forma incrível cenas introspectivas e que adicionava mais camadas aos personagens, assim como nos episódios anteriores. Fomos convidados a observar suas facetas mais frágeis e o quão longe poderiam se perder mergulhando em suas próprias crises existenciais, mas através da concepção de que eles não somente são quem são por conta do outro, como também que as figuras externas sempre existirão para completar as nossas jornadas. Em contrapartida, The End of Evangelion nos mostra que nem sempre tudo vai ocorrer bem
e que o mundo não é preto e branco. Ele brilha principalmente por ser o filme de terror perfeito, aquele que você, mesmo que um pouco, é colocado de frente com seus próprios defeitos. A perversão, o ódio, a tristeza, a mágoa, o medo do abandono e de se expressar, o sentimento de estar sujo por algo que fez, todas as formas de se sentir mal também fazem parte de quem somos, e também como nos apresentamos socialmente. E mesmo assim, ainda nos resta o mundo afora para enfrentarmos e darmos a cara a tapa, mesmo que todos os dias tenhamos que enfrentar o mesmo problema em comum, o outro. Em outras palavras, inevitavelmente precisamos da companhia externa. É justamente isso que torna esse filme tão fascinante, porém incompleto. Evangelion no geral é como o próprio Anno disse de onde tirou suas inspirações para tais ideias. A incompletude é que faz as interações humanas serem tão interessantes. E nesse momento também entramos num ciclo perfeito com Evangelion Thrice Upon a Time, onde agora temos a dimensão da identidade do ser como uma metalinguagem do ego, como também há a solidificação da vida para além das relações parasociais, uma vez que a natureza e as modificações da natureza geradas pelo homem também dão complemento para como cada pessoa se desenvolverá em sua jornada de autoconhecimento. Quanto à existência da Mari, na narrativa ela serve como contraponto, como uma relação de movimento em comparação à melancolia do Shinji, e é por isso que ela também é uma das pontes para que ele pudesse ter um recomeço. No caso, ela representa a retomada para a reconstrução de laços. Em resumo, todos os finais da franquia se trata da mesma coisa. Enquanto há vida, sempre teremos a chance de ultrapassar as nossas adversidades introspectivas e também achar em nós mesmos e nos outros lacunas que nos completam. Anno entregou toda a sua alma para o filme 3.0 mais 1.0, mas isso não quer dizer que isso o definiu por completo, seja como diretor ou como pessoa, mas sim que, mesmo tendo passado por tantos episódios conturbados, através da arte ele achou um meio de acertar as contas com seu passado e se despedir de algo que o acompanhou boa parte da vida. E isso nos retorna à questão: do que temos medo e precisamos resolver para seguir em frente? Enquanto forma, os 3 finais podem ser diferentes, seja pelos planos estáticos, as sakugas cheias de detalhes, as cenas adicionais para a trama, as cores pasteurizadas ou extremamente vibrantes, mas enquanto conteúdo, todos se tratam das facetas que a sociedade pode ter e que, mesmo estando adoecida, sempre haverá esperança para novos recomeços. Essa é com certeza uma das franquias que mais marcaram minha vida e me fez repensar muitas coisas no meu modo de enxergar o mundo. Mas e aí, qual é a relação de vocês com o Evangelho? Concordam com o que eu disse? De toda forma, fico feliz que tenha assistido até aqui. Os comentários estarão abertos para ficarem à vontade e passar a visão de vocês. Vou deixar o link de todas as pesquisas que fiz para criar esse vídeo e demais informações importantes na descrição. Enfim, até a próxima e muito obrigado.